Agricultura. Senadora Ana Amélia, senhores senadores, ilustres integrantes da mesa, eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública e reputo ela de grande importância para o setor produtivo nacional e com foco específico na área da equidicultura. A enfermidade do mormo foi tida como erradicada no Brasil e o nosso país relaxou. As nossas defesas ficaram abertas e há cerca de uma década o mormo reapareceu com força, inicialmente nos estados do Nordeste. Já há 10 anos integro a Câmara de Agricultura, agora como seu presidente, e nós elegemos a questão do mormo como prioritária na Câmara de Agricultura. As nossas primeiras iniciativas foram no sentido da erradicação da enfermidade. Imaginamos que poderíamos isolar um estado, escolhemos o Sergipe, ou isolar Santa Catarina e buscar ali a erradicação dos enfermos, dos animais enfermos, inclusive com a eutanásia. Mas chegamos à conclusão de que nada disso funcionaria numa estrutura, para mim, errada, equivocada que existe nesse país, de total autonomia dos estados nesse assunto. Falo em total autonomia, nós temos as diretrizes nacionais, mas os estados têm total autonomia. E aí nós temos um país em cada estado fazendo a sua política pública de combate a uma enfermidade que deveria ser nacional. E temos os estados, que vocês sabem hoje, quebrados. Então, não há fiscalização de trânsito de animais, não se exige guia de trânsito de animais e nós temos um total descontrole do trânsito e, consequentemente, não temos controle nenhum da circulação de animais, inclusive de animais enfermos. As normas técnicas dos organismos internacionais apontam como teste de confirmação do mormo a maleína. Elegemos aqui como teste de triagem a fixação de complemento, é um teste de triagem. Os dados que nós temos aí é que de aqueles identificados como positivos no teste de triagem, quando se faz a prova de confirmação, isso cai para 1/3 dos animais enfermos. E a maleína é de natureza completamente subjetiva. Existem regras gerais, mas a avaliação é feita por um técnico que inocula o animal e um prazo X depois ele retorna à propriedade para verificar a reação que teve, para confirmar ou não se houve o mormo. Esse é o primeiro problema. Os estados não têm nem dinheiro para mandar o técnico uma vez. Não tem dinheiro para mandar 2. E demoram muito para mandar. Enquanto isso, a propriedade já está interditada. Mas eu volto à subjetividade. Eu, como proprietário, se tivesse um animal dado como positivo para a maleína, eu judicializaria a discussão. Porque não vejo nenhuma garantia de que aquele exame subjetivo seja o correto. Por isso, nós buscamos, na Câmara de Agricultura, um teste que nos desse a garantia que pudessem as associações estarem ao lado dos órgãos federais, estaduais, no combate e no controle da doença. E nos convenceram que o WB seria o método correto. E nós concordamos com isso. E passamos a defender o WB como a contraprova de um exame de triagem. Avançamos muito nessa discussão e existe uma nova normativa para que se adote o WB como o exame de confirmação. Lamentavelmente, fui informado essa semana que não temos no país mais os insumos que nos permitam fazer o teste do WB. Então, nós estamos há 3 anos apontando esse como o teste correto, que vai ter, sim, o apoio de todas as associações, e, infelizmente, nós não temos. Nós vamos começar uma nova jornada agora para conseguir fazer, trabalhar, e aí, tecnicamente, me desculpem, eu não sou médico veterinário, eu sou advogado, sou proprietário de cavalo, fui presidente de Jockey Club, sou um produtor. Vamos ter que agora engatinhar e começar a conhecer a técnica do laboratório que hoje produz insumo para produzirmos um insumo nacional aqui no nosso país. Aí os senhores me dizem, tá, e o que se faz para controlar essa doença? O que se faz?
nós temos uma posição bem clara. Com todas as dificuldades que eu já apontei aqui, da maleína, é o que nós temos. É a referência internacional. Depende de subjetividade, da falta de estrutura, temos que utilizar mais. Nós não podemos ter descontrole total no nosso país do trânsito de animais e do controle. Então, quando eu falo em nome de uma coletividade, de associações de criadores, de jockeys clubes, e não fulanizo questões específicas. Nós precisamos, sim, de controle rígido. Respeito, e como eu disse lá no início da minha fala, que se identificasse um cavalo meu, que eu estivesse convencido de que não poderia ter tido mormo, e por uma avaliação de um técnico, de um veterinário, mas que o meu veterinário, o meu técnico, tivesse uma posição contrária, com certeza eu judicializaria. Mas judicializando eu tenho que saber as consequências disso. Eu vou ficar fechado talvez ad eterno, porque eu não vou conseguir a liberação da minha propriedade enquanto a solução não vier do judiciário. E essa solução vai demorar uma década. Eu, então, estou fechando as portas da minha atividade produtiva se optar pela judicialização. Mas talvez eu fizesse isso, até porque, sendo advogado e entendendo que eu devo levar até o último momento os conflitos. Mas é uma atitude, para quem quer produzir, burra. Nas associações e nos jockeys clubes, eu estou vendo aqui o Jockey Clube de Goiás. No Jockey Clube do Rio Grande do Sul, nos próximos 10 anos, está definido, não entra cavalo vindo do Jockey Clube de Goiás. Porque lá foi identificado, sim, mormo. Foi judicializado e fizeram uma opção burra. E no mundo dos jockeys clubes, que nós podemos criar regra, não entra mais cavalo vindo do Jockey Clube de Goiás nos próximos 10 anos no Jockey Clube do Rio Grande do Sul. A proposta de desconstruir tudo que já foi feito nesses 10 anos nas discussões a respeito do mormo e do controle. Eu sou totalmente contrário a isso. Descontrole é nos entregarmos para o mormo. Nós temos sim, e aqui já me encaminhando para o final, nós estamos incentivando projetos de estudo dessa doença do mormo, feitos pelo Ministério da Agricultura, em Cananéia. Nós temos apenas, não participamos efetivamente do projeto, mas temos reportes dessas iniciativas. A iniciativa privada, através das associações, estão fazendo também um início de um programa de estudo para conhecer a doença, né, com o apoio do Ministério da Agricultura. Defendemos, sim, que o WB seja o teste de contraprova e esperamos que o nosso país tenha condições de aplicá-lo, tendo não só um laboratório de referência, o Lanagro, para fazer esse exame de contraprova. Hoje nós temos um só. No Rio Grande do Sul já há uma iniciativa para termos também o Lanagro em condições de fazer esse exame de contraprova. Em Goiás a mesma coisa. E nós, da iniciativa privada, somos parceiros, se for necessário colocar verba privada para que esses laboratórios funcionem, nós vamos colocar. A eleição que nós temos é do WB. Nós queremos o WB como contraprova, nós queremos ter segurança nos exames realizados. E até hoje, de tudo que nos mostraram, e aí falo em nome das associações de criadores mais uma vez, esse é o caminho. Agora, no momento que nós focamos, nós levamos essa rasteira de não ter um insumo aqui, realmente isso, para quem está na linha de frente e que tem que justificar uma defesa que foi feita por 3 anos, em parceria com o Ministério, chegar à conclusão que aquilo que nós entendemos como o ideal não pode ser feito porque nós não temos o insumo no nosso país, é a falência, sim, do setor público nacional. Porque é uma irresponsabilidade do nosso país não ter esse insumo aqui. É o laboratório da Alemanha que não está produzido, nós temos uma demanda muito grande aqui. Todo mundo sabe disso. Então nós tínhamos que nos antecipar. Então eu lamento isso, volto a dizer, o caminho é de fiscalização, é de controle. Nós temos uma posição coletiva, ou seja, de efetivamente de fazer o controle, respeitamos as posições, e aqui na mesa eu tenho todos que estão sentindo na pele, né, nas suas propriedades, essa situação. Agora, o que não pode acontecer, e essa é a minha fala final, é aqueles que não optam pela judicialização, tenham as suas propriedades interditadas ad eternum.
O serviço público tem que ser efetivo nesse momento em que há identificação do mormo. E nós não podemos admitir que se estendam essas interdições ad eternum. Aí falta orientação do serviço público, porque eu tenho certeza que todos os esforços do proprietário individual é para desinterditar sua propriedade. Muito obrigado, senador. Muito obrigada, doutor Flávio Albino Filho, que deu um retrato. Eu apenas gostaria só de que, se você, Excelência, pudesse dimensionar a importância econômica e social, em número de empregos e número de em valores, o que representa a criação de cavalos no Brasil. Senadora, se me permitir, eu vim realmente despreparado, mas nós temos um estudo do complexo do agronegócio cavalo que está sendo publicado e até nós gostaríamos de lançar na frente parlamentar. Depois da próxima fala, eu lhe passo esses números. Muito obrigado. Lhe agradeço. Eu passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado, que é o requerente desta audiência pública, saber se ele tem... Porque nós estamos dando sequência ao primeiro expositor, doutor Flávio Albino, e em seguida passarei aos demais para expor. Deixarei por último, senador Caiado, o Ministério da Agricultura, porque está tudo centrado na fiscalização. Então, eu penso que depois de todas as argumentações e as ponderações dos nossos convidados, requeridos por Vossa Excelência, o Ministério da Agricultura se manifesta. Mas se Vossa Excelência quiser fazer alguma colocação agora, tá, esteja à vontade. Queria agradecer a presença do senador Assir, como já mencionei, do senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia também, o senador Moca, senador Donizete e o senador Ronaldo Caiado, que é o autor dessa requerência. Aliás, o senador Assir é aniversariante hoje. Eu queria cumprimentar o senador Assir, pelo governador do Rio Grande do Sul, Sartori, também está de aniversário hoje, então os dois sintam-se cumprimentados. Obrigado, senador Moca, pela lembrança, podíamos ter homenageado ele pessoalmente aqui quando aqui esteve. Eu passo a palavra agora à doutora Sofia Batista de Oliveira, proprietária da Agropecuária Maripá, para fazer a sua exposição. Bom dia a todos, meu nome é Sofia, sou proprietária da Agromaripá. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e vou fazer uma breve explanação da situação da Agromaripá em relação ao mormo. A Agromaripá foi fundada pelo meu marido, Marcelo Batista de Oliveira, em 1979. Tem 400 equídeos, sendo que são equinos em sua maioria. Está interditada há 19 meses, desde o primeiro resultado positivo para mormo em um animal. 9 animais já foram sacrificados, todos por terem apresentado um resultado positivo no exame WB realizado no Lanagro Pernambuco. Todos os animais das nossas propriedades são e sempre foram assintomáticos, inclusive os que foram eutanasiados. Observando-se a inconsistência e incoerência dos resultados, inclusive em um potro sacrificado, cuja mãe permanece negativa até os dias de hoje, e também numa égua sacrificada, cuja potra permanece negativa até os dias de hoje, nós resolvemos compilar os resultados de todos os animais das nossas propriedades e eu vou apresentar para apreciação dos senhores, no slide seguinte, uma amostra desses dados. Então, nessa tabela, com fundo amarelo, estão os resultados do Lanagro, Laboratório Oficial Lanagro Pernambuco, e à direita, em fundo verde, do Lanagro Pará. Em cor vermelha são resultados positivos, os azul negativo, amarelo anticomplementar, verde inconclusivo. E esses dois animais gravados em cinza foram eutanasiados. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui nessa tabela é que ela é colorida. Não há uma homogeneidade de resultados. Se o senhor seguir uma linha, o animal é negativo, depois ele fica positivo, depois ele fica negativo de novo. E então não tem uma coerência nos resultados, além do que os resultados muitas vezes num Lanagro é diferente de outro. Quando nós notamos isso, nós adotamos algumas ações no sentido de nos dirigir às autoridades e buscar respostas para esses questionamentos. Como nós não fomos atendidos, nós buscamos a ajuda de especialistas internacionais. Nós expusemos a esses especialistas nossas dúvidas e, através das respostas e aos nossos questionamentos, nós percebemos que os resultados eram reflexo de equívocos nas ações para diagnóstico e erradicação do mormo em nosso país.
nós, então, decidimos levar ao conhecimento da Casa Civil. Em relação aos especialistas internacionais, nós, através da nossa pesquisa, desde pelos protocolos recomendados pela OIE até a troca de informações com especialistas reconhecidos internacionalmente, dentre outros, Dr. Heinrich Neubauer, que é chefe do Laboratório de Referência da OIE para Mormo, na Alemanha, Dr. Mo Salman, epidemiologista veterinário do USDA, que é o MAPA americano, especialista em doenças veterinárias de impacto econômico. Nós questionamos, sobretudo, como deveria ser usado o WB, e nós aprendemos que o significado de um resultado WB, assim como de qualquer teste sorológico, depende das características epidemiológicas da população ao qual ele se destina. E, para tal fim, um Sistema Nacional de Registro de Equinos teria que estar implantado e operante para que todos os animais pudessem ser identificados, rastreados e testados. Eles também informaram que, para que os resultados tivessem devida confiabilidade, deveriam ser respeitadas as normas para coleta, transporte e armazenamento de amostras, acreditação de laboratórios e validação de testes sorológicos. Ali, o Dr. Neubauer afirma que, nas condições brasileiras, ele não pode responder aos meus questionamentos sobre o que o resultado WB positivo quer dizer. Eu sinto muito, mas eu poderia apenas chutar, porque ele não tem conhecimento da situação epidemiológica no Brasil e dos estudos de base para embasar a interpretação desses resultados. Ainda aprendemos que o sacrifício de animais com teste WB positivo, mas sem sintomatologia clínica, na ausência do conhecimento do histórico de patógenos prevalentes em nosso meio, não é indicado e, nesse contexto, ele não se presta a políticas de erradicação. A sensibilidade do WB em nossa população não pode ser determinada sem o conhecimento dos agentes que existem aqui e que podem causar reações cruzadas e também sem os estudos de prevalência. Eu gostaria de dizer que esse senhor é um dos maiores especialistas nessa doença no mundo e é chefe do laboratório de referência da OIE para Mormo na Alemanha, e ele diz que o WB não se presta para uma política de erradicação no Brasil porque faltam estudos de base. Em reunião na Casa Civil, nós fomos recebidos para compartilhar também com os dirigentes do MAPA todas essas informações, disponibilizando documentos e fontes, as informações técnicas obtidas, e onde nós expusemos os questionamentos relacionados às disparidades nos diagnósticos e inconformidades laboratoriais. Nós levamos esses questionamentos à Casa Civil e o resultado dessa reunião foi o comprometimento da adesão do Brasil a um programa de gemelança da OIE. A OIE tem um programa que chama Twinning Program, em que eles fazem um treinamento com países que queiram aderir. Durante 2 anos, eles capacitam e implantam um laboratório e, ao final desses 2 anos, se tudo corre bem, esse laboratório pode vir a se tornar um laboratório de referência da OIE. Aos nossos questionamentos, o MAPA informou que todos os testes adotados e autorizados pelo MAPA são validados, que, portanto, posso assegurá-la que cumprimos todos os requisitos exigidos nacionalmente e internacionalmente. E apesar das discrepâncias observadas, em uma outra reunião, em junho do ano passado, com a Câmara de Aquicultura e o MAPA, o Dr. Leandro Barbieri de Carvalho, coordenador do CEGAL, informou que o Lanagro Pernambuco não possuía o ISO 17025 para a UFC nem para o WB para Mormo, que esses testes não estavam validados no Brasil, e nós não tivemos notícias sobre a solicitação de adesão ao programa de gemelança da OIE. Depois dessa constatação, o Lanagro Pernambuco foi interditado para a obtenção da acreditação para a FC, que aconteceu em setembro do ano passado, e para o WB em novembro de 2015. Anteriormente a essas medidas, esse laboratório já havia produzido centenas de resultados que ensejaram o sacrifício de incontáveis animais em todo o país. Essa tabela mostra um resumo dos diversos tópicos que caracterizam essas falhas que nós podemos apurar durante mais de 1 ano e meio de estudos e conversas e consultas com esses especialistas internacionais.
A nível diagnóstico, existem falhas na identificação dos animais, falta de capacitação e preparo dos agentes, a logística é deficiente, só tem um laboratório oficial no Recife, falta de agilidade na execução dos testes, falta de antígenos e falta de padronização de antígenos e inconformidades laboratoriais. Ainda como agravantes epidemiológicos, as falhas nos aspectos diagnósticos são agravadas pela ausência de estudos epidemiológicos que permitam conhecer a prevalência e a natureza da infecção pelo agente causador do mormo no Brasil e culminam com a ausência de uma diretriz nacional para a erradicação e saneamento dessa enfermidade. Segundo veiculações na imprensa, cada estado age de uma forma. Por exemplo, no Rio Grande do Sul se utiliza a maleína como teste confirmatório e em São Paulo a maleína não é aceita, e solicitou-se que os animais suspeitos fossem testados no laboratório de referência da Alemanha. Eu vou citar agora 3 exemplos de como essa política não funciona. Essa potra é a Moema, de Maripá, que após apresentar 2 resultados inconclusivos e um terceiro resultado positivo no teste de WB realizado no Lanagro, Pernambuco, teve seu sacrifício determinado. Essa potra foi retestada na Alemanha, no Laboratório de Referência Mundial da OIE para mormo, e apresentou resultado negativo. O próprio Lanagro refez o teste WB e o resultado foi negativo, contrariando seus laudos anteriores. Ou seja, essa potra ela tem 3 resultados diferentes no teste confirmatório WB realizado pelo Lanagro Pernambuco. Um inconclusivo, um positivo e um negativo. Ou seja, 100% de discrepância. Foi um animal retestado, o único animal que nós retestamos, virou uma confusão, ninguém entende nada disso aqui. Essa potra não apresenta sinais clínicos de qualquer doença, como vocês podem ver por essa foto. E ela teve aí o resultado dizendo que o WB foi negativo nos 2 laboratórios, na Alemanha e no Lanagro. O outro exemplo é uma nossa mula rosinha de Maripá, eutanasiada. E essa é uma tabela da OIE que diz que o UFC tem que ser analisado com cautela em muares. E aqui o WB não diferencia a infecção de mormomelioidose, isso consta no manual da OIE, e não foi avaliado para uso em muares pela falta de número significativo de amostras. A outra questão, exemplo, é o que aconteceu no complexo de Deodoro, que após diagnósticos sorológicos positivos em cavalos, que deve abrigar os eventos de Jogos Equestres das Olimpíadas Rio 2016, a remoção dos animais positivos e um novo teste nos que ali permaneceram levou à interdição do local. Os animais ali alojados também tiveram testes feitos na Alemanha, cujos resultados nunca foram divulgados. No restante do Brasil, há propriedades interditadas há vários anos, sem perspectiva de solução, numa clara demonstração de desrespeito por parte do MAPA ao princípio constitucional de isonomia de direitos, que é o artigo 5º da Constituição Federal. Essa pirâmide resume, na base dos eventos que culminam com a situação de caos que terminamos de expor, encontra-se a ausência de estudos epidemiológicos em nossa população de equídeos, o que leva a erros na interpretação e escolha de testes diagnósticos. Os diagnósticos equivocados impedem que se adotem ações adequadas para o saneamento e erradicação, e muitas propriedades se encontram interditadas por vários anos, levando ao caos. A consequência é a estagnação e o medo de prejuízos ainda maiores, as judicializações que se seguem, apoiadas nas falhas das políticas sanitárias, e as perdas são generalizadas. Os eventuais danos causados por essa inconsistente política poderá acarretar vultosas quantias a serem arcadas pela União Federal. O cenário atual é de dificuldade de recuperação de credibilidade no mercado, danos morais irreversíveis e flagrantes e danos materiais irreversíveis e flagrantes. Obrigada, doutora Sofia Batista de Oliveira, que fez uma radiografia dos problemas no setor. Eu passo de imediato a palavra ao doutor Joaquim de Souza Leão, da Cudelaria Souza Leão, para a sua exposição também por 10 minutos. Oi, bom dia a todos, bom dia senadora, senadores. Meu nome é Joaquim de Souza Leão, proprietário da Cudelaria Souza Leão, que talvez tenha sido um dos primeiros criatórios com uma grande quantidade de animais a ser interditado no país. Isso foi em 2009. Até hoje ainda estamos interditados.
Tive na semana passada a informação dos últimos exames que faltavam e que deram negativo na Alemanha. Então, o que eu tenho a dizer aqui, de uma certa forma, tudo isso que a Sofia falou aconteceu comigo também, só que num volume muito maior. Eu tive na minha criação mais de 200 de animais sacrificados e em exames que apenas no ano passado eu fui descobrir que o laboratório não tinha a devida acreditação para realizá-lo. Então, eu entendo que existe uma falha muito grande, porque não é só uma questão de barreiras, de fiscalização nas barreiras. A gente tem um problema aí no diagnóstico, porque como é que a gente pode entender que uma política para um país do tamanho do Brasil não consegue resolver a situação numa propriedade de 800 hectares, na época tinham 630 animais, e em 6 anos não teve solução, e não foi por falta de sacrifício de animais. Então, 280 cavalos foram sacrificados praticamente todos sem sintomas. O que tinha sintoma, eu tive cavalo com exame negativo e que, por desconfiança de sintoma, foi sacrificado. Então, é um verdadeiro caos. Chegou em determinado momento que eu não sabia mais o que fazer. Então, fui pedir... isso foi uma longa história, né? No primeiro ano, a gente cumpriu todos os requisitos que o Ministério indicava, até a gente notar que tinha alguma coisa errada. Começamos a questionar, começamos a estudar mais profundamente a doença e começamos a entender que não haviam as respostas necessárias para que o problema fosse solucionado. Trabalhamos colaborando, patrocinamos um estudo junto com a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Rural Federal de Pernambuco, junto ao Lanagro. Esse estudo, a conclusão dele foi que o exame de fixação de complemento, que é o nosso exame de triagem hoje, e na época era o exame de triagem também, só que na época, quando uma propriedade era interditada, isso ainda está na Instrução Normativa 24, você não tinha mais direito à contraprova, depois de interditado. Você não tinha direito ao reteste, ao exame confirmatório. Então, era um exame só para condenar o cavalo à morte. Esse exame, como ele, por falta desse estudo de base, a interpretação dele é falha, e isso daí leva a uma loucura. Você sai matando cavalo sem estar resolvendo nada. Eu queria só assim, eu acho que é importante, como talvez aqui a maioria das pessoas não são técnicos e não entendem, não conhecem o assunto, só para entender. Esses exames que se fazem aqui, tanto fixação de complemento quanto o Western blotting, eu não estou falando como técnico, estou falando como um criador. São exames que eles detectam os anticorpos para a doença. Ele não detecta a doença em si. Qual é o problema? Como não existe esse estudo de base, esses anticorpos, muitas vezes, o exame interpreta anticorpos para outras doenças como sendo o do mormo. E aí fica difícil a interpretação, porque a gente não sabe quais são as doenças que existem aqui, as bactérias que existem no país. Isso não está mapeado. E daí o grande problema. Não é que o exame é ruim, é que não há o estudo de base para se aplicar ele. E aí, aplicando ele dessa forma, a gente está aí num caos, né? Então, 6 anos e 8 meses de interdição. O problema alastrado no Brasil. Em determinado momento, nossa criação foi acusada de estar espalhando a doença para o Brasil. E aí eu pergunto como é que a gente pode ser acusado disso se desde então a gente tinha lá os fiscais da secretaria acompanhando tudo, todas as coletas, todos os procedimentos internos. E, afora o exame, a gente tem um problema aí estrutural também em questão do laboratório, porque hoje a gente tem 2 laboratórios que fazem fixação de complemento, um no Pará e um no Recife.
e todas as amostras do Brasil precisam transitar para esses locais. E, em média, eu já fiz esse levantamento, o resultado de um exame ele vai levar, aí, em média, 45 dias para chegar de volta ao proprietário. Então, como é também que a gente pode querer enfrentar uma doença tida como altamente contagiosa, se você só vai ter o resultado desse exame 45 dias depois. Você está sempre lendo uma fotografia de 45 dias depois para você manejar seu rebanho. Isso daí, se a doença está lá, ela já se alastrou nesses 45 dias. Então, tem algumas coisas básicas que eu costumo falar o seguinte: não adianta querer resolver um problema de campo, porque isso é um problema de campo, nas mesas do escritório. Então, assim, eu falava muito isso. Pessoal, está tudo errado. Os técnicos iam lá, teve horas que eles não tinham o que falar mais, não tinha mais resposta, porque estavam vendo que estavam sacrificando animais sem razão e não estava solucionando o problema. O Flávio falou aí da maleína, né? A maleína, que de uma certa forma é o que a gente tem. Falou também da questão da judicialização. A gente não judicializou, a gente judicializou apenas para conseguir alguns retestes. Conseguimos salvar alguns cavalos nesses retestes. Mas a judicialização é burra? Eu não sei, porque eu não judicializei e estou há 6 anos e 8 meses nesse problema. Talvez se tivesse judicializado, talvez fosse igual, mas pelo menos eu estaria, vamos dizer, com animais vivos, exatamente. Mas, bom, falando da maleína. A maleína eu entendo que é o que tem, mas, como o Flávio mesmo falou, eu judicializaria. Então, ela não dá a confiança necessária. Eu hoje, tendo vivenciado tudo isso, eu entendo que enquanto a gente não tiver um Western blotting, esse exame de Western blotting confiável no Brasil, o caminho é a gente contar com países que tenham a competência para executar esse exame. A Alemanha, quem quer que seja, existem alguns laboratórios que podem estar realizando isso. Então, eu entendo que a gente precisa contar com a ajuda desses laboratórios se a gente quiser realmente buscar uma solução para o problema e não sair sacrificando animais sem a certeza de que ele esteja doente. Meu exemplo é um exemplo de um prejuízo incalculável. Quando a criação foi interditada, já eram 30 anos de seleção genética. A gente perdeu famílias inteiras de animais. Então, todo um trabalho genético que nunca mais se retorna. E após essa desinterdição, eu hoje, como criador, como empresário, eu não tenho mais a menor condição de dar andamento ao negócio. Então, assim, é um prejuízo econômico, é um prejuízo social, são empregos que estão sendo perdidos, é um prejuízo de todo um trabalho genético que o Brasil tem investido forte aí nas últimas 4 décadas, ou mais do que isso. Bem, o que eu tinha para falar é isso. Termino aqui antes do meu tempo. Agradeço a oportunidade.